Olá, boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Natália França, sou professora de Geografia e hoje eu tô aqui para conversar com você sobre um assunto super importante que é a migração. Vamos ver conceitos e vamos ver na prática como isso impacta na nossa vida, tá bom? Então, vamos começar entendendo o que significa migração. Migração nada mais é do que o processo de deslocamento. Eu saio do ponto A e vou para o ponto B. Eu estou o quê? Me deslocando, tá? Isso é um processo muito antigo, a gente pode lembrar aqui, né, falar dos nômades, por exemplo, que se deslocavam à procura de comida, tá? Bom, vamos entender um pouquinho mais a fundo aqui o que significam todos esses conceitos. Então, migração a gente já sabe que é o processo de deslocamento. Agora, emigração. Emigração nada mais é do que o processo de você sair de um local e ir para o outro. Para ficar mais fácil, eu gostaria que você fizesse uma associação. Em inglês a gente tem a palavra exit, que significa saída. Então você vai pegar esse ezinho de exit e vai associar a palavra emigração. Então, emigração nada mais é do que a saída de um local para o outro. Uma pessoa que sai do Brasil, vai para a Alemanha, vai para a Argentina, por exemplo, ela está emigrando. E quando ela chega nesses locais, ela está o quê? Imigrando. Então, emigração saída, imigração entrada, tá? Bom, um outro conceito também muito comum, tá? Que está no nosso dia a dia é o êxodo rural. Ou seja, uma pessoa que sai do campo e vai para a cidade em busca de trabalho, melhores condições de vida. Isso ficou muito claro durante a primeira Revolução Industrial que aconteceu onde? Na Inglaterra, tá bom? Bom, migração de retorno ou fluxo de retorno, o que isso significa, né? Então, vou dar o exemplo do Brasil. O Brasil vai se industrializar na década de 30 com Getúlio Vargas e aí a gente vai ter um grande desenvolvimento na região sudeste. Muitas pessoas vão sair do nordeste em direção à região sudeste. Só que chega na década de 90, as pessoas começam a retornar. Tudo aquilo que elas imaginavam era um pouco menos. O que elas resolvem fazer? Voltar para suas terras, para sua terra natal. Então a gente tem o quê? Processo, fluxo de retorno ou migração de retorno, tá? Bom, movimento pendular também muito comum, né? Vou dar o meu exemplo. Quando eu morava em Seropédica, né? Estudava em Seropédica, eu tinha que sair do Rio no início da semana e ia para a Seropédica. E retornava na sexta, no sábado, por exemplo. O que eu tenho aqui nesse momento? Eu tenho um processo, o quê? Um movimento pendular. O mesmo acontece, pessoas que saem de Duque de Caxias, pessoas que saem de Nilópolis, Nova Iguaçu e vão trabalhar no centro do Rio. Elas fazem esse movimento também periodicamente, que nada mais é do que um movimento pendular, ok? Bom, movimento sazonal é um movimento em função do trabalho. Então, por exemplo, uma pessoa que mora no Tocantins e recebeu um telefonema para poder trabalhar 3 meses em colheita de abóbora em Mato Grosso, por exemplo. Então ela vai lá, 3 meses, colhe, depois passa um telefone para ela, olha, tem uma colheita de morango no Rio Grande do Sul, vambora? Vambora. Ela vai lá, passa mais de 2 meses e depois desse processo ela retorna para a sua casa. Então percebam, processo, né, um movimento sazonal, tá? Bom, um outro nome, um outro conceito que a gente não pode deixar de falar aqui é o processo de xenofobia, que é o quê? O medo do imigrante, tá? Vamos dar aqui vários casos, tá? No momento exato. Então vamos finalizar aqui os conceitos e depois a gente vai falar sobre xenofobia. Bom, um outro termo também muito utilizado que a gente ouve quase semanalmente aí na televisão, nas reportagens, é o que? Refugiado, que são pessoas que são obrigadas a sair, né, para condições melhores. Então, guerra civil, desastres ambientais, perseguição política, tá? É um exemplo. Agora, fuga de cérebros, o que isso significa? São pessoas que são obrigadas não, são pessoas que saem da sua terra natal, por exemplo, brasileiros, e são convidadas a trabalhar em países de primeiro mundo, como Alemanha, Suíça, Suécia, Noruega, porque lá eles investem aonde? Na educação, tá? Na pesquisa. Agora, um outro processo também, um outro nome que a gente ouve aí constantemente é exilados. O que vem a ser os exilados, né? São pessoas que são convidadas a se retirar. Por exemplo, durante o governo militar no Brasil, que foi de 1964 a 1985, pessoas, né, da música, pesquisadores foram convidados a se retirar, né, durante esse período, depois retornaram, mas elas foram convidadas a se retirar
tá? Da sua pátria, né? Então, olha só, gente, vocês vão ver longe da pátria nesse momento, depois vocês retornam ou não e tá tudo bem. Então, temos aí exilados, tá? Agora, outro termo, apátridos. Esse azinho de a significa sem. Então, apátridos são pessoas sem pátrias, tá? E temos também aí os clandestinos, que são imigrantes ilegais, tá? Agora, eu deixei para o final falar com vocês sobre dois termos super importantes, que é migração intrarregional e migração interregional. Intrarregional é dentro da própria região. Por exemplo, a gente tem a região sudeste, Minas, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. Se eu sair do Rio de Janeiro e vou para São Paulo, eu estou fazendo o quê? Um movimento intra-regional, dentro da própria região. Agora, se eu sair do Rio de Janeiro e vou para a Bahia, que fica na região nordeste, eu estou fazendo um movimento que interregional. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos prosseguir aqui. Gente, quais são as consequências desses fluxos migratórios, né? Vamos pensar aqui no caso da Alemanha. A Alemanha abriu aí, né, as portas da sua casa para receber muitos imigrantes. Por quê? O ciclo, né, como se fala, da faixa etária, né, da demografia, melhor dizendo, está o quê? Se finalizando. Ou seja, as pessoas estão envelhecendo. Atualmente tem mais pessoas idosas do que pessoas nascendo na Alemanha. Então ela abre as suas portas para receber jovens, receber pessoas para que a sua economia continue a se desenvolver, tá? Mas como consequência a gente vai ter o quê? A macrocefalia. Ou seja, eu tenho um grande número de pessoas chegando, eu não tenho as cidades o quê? Propriamente com todos os aparatos preparados para receber um grande número de pessoas. Como consequência, a gente vai ter o quê? A violência, o aumento da violência. A gente vai ter também a segregação socioespacial. O que é segregação socioespacial? Todas as pessoas que chegam podem morar na melhor área de, sei lá, de Berlim, por exemplo? Não, elas vão morar longe, vão morar distante. Então a gente vai ter aí o processo da segregação socioespacial, tá? Como consequência, esse local onde recebe pessoas, né, em grande número, a gente vai ter, acaba tendo o quê? Uma concentração urbana. Para as empresas, será que isso é bom? Pagar um aluguel mais alto, ter uma gasolina mais cara, ter mais trânsito, ter mais violência? Não. Então, o que as empresas começam a fazer? Que vai impulsionar também um processo migratório. Procurar pequenas e médias cidades. Temos aí o caso da desconcentração urbana. Tudo bem? Tranquilo? Bom, vamos falar um pouquinho sobre xenofobia? Aí a gente tem no jornal sempre falando, né? A gente tem um caso, por exemplo, do Brexit, né, que saiu, né, da União Europeia em busca de quê? De liberdade, no sentido quero optar em receber ou não receber imigrantes. E eles optaram por não receber imigrantes. E é um posicionamento deles, tá? Aí eu trouxe aqui um título de uma reportagem que diz o seguinte: Canadá quer atrair 447 mil imigrantes em 2023 e 451 mil imigrantes brasileiros também em 2024, né? Então são as mais diversas áreas e aí ela se encontra no mesmo processo, né? Se a gente pensar aí no ciclo demográfico, a gente vai ter a última etapa, que vai ser o quê? A galera vai estar mais idosa, né? Vai precisar de um aparato maior para poder receber, para poder cuidar dessas pessoas. E aí eles precisam, no caso, né, receber pessoas mais jovens. Então a gente vai ter aí muitos países de primeiro mundo querendo receber pessoas jovens, tá? E também incentivando o aumento da taxa de natalidade, ou seja, ter mais bebês. Mas agora, o que a gente precisa pensar? O que vai impulsionar as pessoas a saírem dos seus locais? Guerra, crises climáticas, né, que são os desastres climáticos ambientais, perseguições políticas, crises humanitárias, economia quebrada, que é o caso da Venezuela, o que vai justificar o Brasil ser o quinto país, tá? Os quais os venezuelanos vão buscar, né, o Brasil, ainda mais que a gente faz fronteira, né? Então a gente teve aí o processo, né, antes da pandemia, ali em Roraima, da galera procurar muitos brasileiros, porque aqui a gente vai ter SUS, lá eles não têm esse aparato da saúde, a gente vai ter uma educação em relação a eles muito melhor também, então eles vão começar a procurar, tá? Bom, esse processo de xenofobia, como eu falei, causou Brexit, trouxe muitos venezuelanos para o Brasil, então você vai em Madureira, você vai no Merlo, você vai no centro do Rio, você vai encontrar essa galera, tá? E aí eu quero também trazer uma novidade, talvez você saiba dessa informação, talvez não. Mas existe na África do Sul um grupo chamado Dudula, né?
que é um grupo que vai praticar xenofobia de uma forma radical, que vai expulsar migrantes legais e ilegais, tá? E aí eles conseguiram entrar para a política e agora eles querem fazer algo mais radical. Olha, a gente não quer, e eles realmente intimidam as pessoas, porque eles vão justificar que essas pessoas elas vão roubar empregos, vão roubar a educação, vão roubar os benefícios que os moradores, né, dessa localidade da África do Sul teriam direito, mas que ficam com os imigrantes, tá? Então, inclusive a mão de obra, tá? E eu gostaria de indicar 2 filmes aqui pra gente poder finalizar nossa aula, porque a geografia é isso, a geografia, né, é a sala de aula, são os exercícios, mas também é o que está acontecendo no nosso dia a dia, tá? Primeiro se chama As Nadadoras, que é um filme de 2 irmãs, né, sírias, que elas, né, vivem numa situação precária e elas conseguem atravessar, né, até chegar o mar, até chegar na Alemanha, e lá uma das irmãs começa a nadar e ela consegue vir para o Rio, tá? Disputar as Olimpíadas de 2016 e ela vence. E ela vai lutar aí na aula dos refugiados. Então foi algo muito incrível. E o outro filme se chama A Boa Mentira, tá? Que é um filme onde pessoas do continente africano vão para a América, né, no caso dos Estados Unidos, e uma assistente social começa a mudar a sua visão de vida em função deles. Então são 2 filmes muito interessantes que eu super recomendo aqui pra vocês. Geografia é isso, é dentro da sala de aula e é fora. E quando a gente consegue olhar o mundo com um olhar mais crítico e com um olhar mais geográfico, a gente consegue entender a geografia de uma forma muito mais simples e muito mais fácil. Tá bom? Então é isso, eu agradeço vocês, né, terem assistido essa aula até aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!